Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à ABTN TV. Esse é o quadro Bem-Estar Corporativo, que está no seu episódio de inauguração. Eu sou o Ricardo Garcia e vou estar conduzindo esse quadro aqui na ABTNI. Mas eu quero começar falando um pouco de quem que é a ABTNI. Você já ouviu falar? Porque talvez você tenha recebido o link de uma pessoa, de um amigo, né? Ou se você já acompanha, vale a pena a gente voltar e reforçar quem que é a BTNI. Eu quero passar para vocês aqui algumas informações básicas, tá? A BTNI hoje é uma entidade que representa os profissionais integrativos. E, atualmente, neste momento, está fazendo uma representação junto ao MTE, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, para tirar essas práticas da informalidade e da generalidade. Porque nós sabemos que hoje nós temos vários profissionais que atuam nas práticas integrativas, nas famosas PICs, nas práticas integrativas complementares de saúde. Dá uma olhadinha quantas práticas que são reconhecidas no Plano Nacional. Ao total são 29 práticas. E por que esse trabalho é tão importante? Porque ela precisa trazer um reconhecimento a esse profissional, e não sendo um profissional generalista. E essa é uma proposta que a BTNI está trazendo, levando junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, para ter um reconhecimento. Porque esse profissional tem três coisas básicas que são muito importantes para um profissional hoje, né? Ter a sua identidade profissional e não só um profissional genérico, ter segurança jurídica na sua atuação e uma aceitação real dentro do mercado. Esses são os objetivos dessa iniciativa que a BTN está trazendo, para essas pessoas realmente serem reconhecidas como especialistas da saúde integrativa, com cidadania profissional plena. Muito bonito esse trabalho, né, que a BTN está trazendo, conduzindo, né, essa frente. E hoje, aqui nesse quadro inaugural, na BTN TV, sua TV integrativa, esse é o quadro Bem-Estar Corporativo. Porque nós estamos trazendo também essa informação para o mundo corporativo, onde realmente tem uma demanda, uma necessidade gigantesca. E você vai perceber ao longo desse programa que nós vamos trazer conteúdos super relevantes para o mercado corporativo e para você, profissional integrativo, de como atuar nesse mercado. Vou trazer informações básicas, mas primeiro deixa eu me apresentar para você. Quem vai estar conduzindo esse programa aqui? Sou eu, Ricardo Garcia, e vou passar aqui, não é meu histórico, meu currículo, mas eu destaquei aqui para mostrar para vocês hoje 4 pontos que eu quero passar para vocês aqui da minha trajetória. Porque, na verdade, a minha história começou muito antes das terapias. Eu olhando até meu currículo aqui, deixa eu até fazer um parênteses aqui para vocês, né? Já são quase meio século, né? 48 anos de atividade profissional. Eu quero trazer esse conteúdo aqui para dentro do canal, aqui dentro desse quadro do bem-estar corporativo. Eu destaquei aqui 4 pontos importantes dessa minha trajetória. Começou lá em 78, no meu primeiro emprego de carteira assinada, CLT. Trabalhei no chão de fábrica metalúrgica em São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de trabalhar num almoxarifado, onde eu desenvolvi, veja só, meu primeiro emprego, já vim com essa preocupação de otimizar processos, né? Eu percebi que na fábrica existia um desperdício muito grande, como eu trabalhava no almoxarifado, que faz o controle de peças, né? Eu vi que a fábrica não tinha um processo otimizado de produção e tinha muitas paradas na produção. E eu, muito jovem, né, solicitei lá para o meu gerente na época se eu podia fazer algum trabalho de melhorar esse processo. Olha que bacana, né? Eu vim já de uma bagagem que eu fui escoteiro, fui lobinho, e eu internalizei isso, né, de fazer sempre o melhor possível, né? Então, eu trouxe isso também para minha bagagem profissional. Então, eu consegui fazer um trabalho que foi muito bacana, foi muito gratificante, né, ajudar a fábrica a melhorar a sua produção através de melhoria de processos. A vida passou, eu fiz uma formação em tecnologia da informação, em administração de empresas, e eu tive a oportunidade também, eu sempre falo que eu fui muito assim, privilegiado na parte profissional. Eu trabalhei num grande grupo em São Paulo, chamado Grupo Ultra, muito famoso por causa do botijão de gás, né, da Ultra Gás. Então, era um grupo que tinha, um ambiente corporativo, e tinha uma empresa de tecnologia que cuidava dos processos, né? E eu fui trabalhar lá como, na época, como analista
comecei como estagiário, depois um analista de suporte júnior. E o que que eu tinha que fazer lá? Descobrir novas tecnologias, novos processos. E eu tive a oportunidade, já em 82, de conhecer tecnologia de ponta. E foi através de um gerente, né, um executivo da empresa, que foi para os Estados Unidos e fez uma pesquisa de tecnologia do que estava de vanguarda e trouxe para o Brasil os primeiros equipamentos Apple. Eu fui um dos responsáveis em introduzir Apple dentro da gestão do Grupo Ultra, fazendo, na verdade, foi um trabalho assim vou chamar para vocês aqui de garimpagem, né? Que você vê, me mandaram lá um equipamento sem manual, tudo em inglês, e falou assim, Ricardo, vai para aquele quartinho ali e estuda esse material e apresenta o que que ele pode ser útil aqui dentro da gestão. Então, foi minha primeira oportunidade de trabalhar com tecnologia de ponta mesmo, né? Isso me gerou um perfil muito bacana, porque eu tive que depois aprender e ensinar para as pessoas como usar essa tecnologia. Então, desenvolvi um perfil profissional interessante, que era de capacitar, de pegar uma tecnologia, aprender e depois transmitir isso para as equipes, né? E nesse processo, eu comecei a desenvolver um perfil mais de gestor de sistemas, gestor de projetos. A vida trouxe novos desafios. Eu comecei também a atuar em área corporativa e em área pública. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho aqui no estado do Tocantins. Falando para vocês, né, eu sou de São Paulo, capital, mas eu já estou há 30 anos aqui no Tocantins, desenvolvendo um estado, uma capital e um estado novo, né, a federação mais nova do Brasil. Também foi uma outra grande oportunidade de aprendizado que eu tive. Nesse trabalho que eu fiz para o município do estado do Tocantins, teve uma projeção nacional e internacional. E com isso foi parar, sabe aonde? Lá na África. Fui para lá na África, um trabalho lindo, maravilhoso, que foi que ajudar o governo de Angola a desenvolver o primeiro portal de governo. E esse trabalho rendeu para Angola, né, um prêmio da ONU, que foi uma iniciativa de unir, né, de aproximar o cidadão junto com o governo. Então, esse foi um trabalho muito marcante que eu fiz questão de destacar aqui para o nosso quadro. E hoje eu trabalho com essa visão integrativa, sabe? Não só integrar tecnologia ou integrar sistemas, e sim integrar a gestão com o cuidado humano. Isso realmente fica uma marca do meu trabalho, que me conduziu para cá. Então, eu sei que essa trajetória, apesar de falar muito de administração, de gestão e tecnologia, ela me ajudou a ver o lado humano, ou seja, eu consegui traduzir esse meu trabalho em saúde, bem-estar e práticas integrativas, trazendo numa visão corporativa e resultados práticos, porque isso é muito importante destacar. Não adianta a gente falar coisas sobre práticas integrativas sem traduzir para uma linguagem do mundo corporativo. E é isso que eu quero trazer aqui no nosso quadro do bem-estar corporativo. Como integrar as práticas integrativas dentro do mundo corporativo para gerar esse bem-estar, esse tal do bem-estar. Vão ter muitos assuntos interessantes. Então, eu convido você a continuar aqui acompanhando o nosso trabalho dentro desse quadro e dos demais quadros que tem aqui na TV, que você vai perceber que nós vamos ver vários assuntos com perspectivas que depois lá na frente se juntam e se unem, e tudo com um único propósito, de um bem comum, né? De trazer saúde e qualidade de vida. Voltando aqui para o nosso quadro aqui, eu aprendi uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Nessa minha trajetória, eu percebi que todo sistema, ele emite sinais antes de apresentar um colapso. Pensa comigo aqui. Isso é o que vai conectar a gente nesse quadro. Porque se você perceber, apesar de parecer sistemas, né, longe do ser humano, isso é um ledo engano nosso. Nós vamos estar falando muito sobre isso aqui, de ressignificar, de dar uma nova abordagem desses assuntos, né? Quando eu falo que todo sistema ele emite sinais antes do colapso, eu vou dar um exemplo simples para você. Você tem um carro, está dirigindo, está acabando a gasolina, plim, aparece lá um sinal no painel dizendo que o tanque de combustível já entrou na reserva. Então te leva um alerta, que sabe que você já começa a calcular, vai ter que parar em algum momento para fazer o reabastecimento.
O teu celular que você está usando aí, ele vai, de vez em quando ele fala, ó, bateria baixa. Você tem que parar ou pôr no carregador e obedecer esse sinal e ter uma ação desse sinal. Outra coisa também interessante, você está dirigindo teu carro e de repente aparece lá no painel um negócio assim, código 75. Eu nem sei o que é esse código, tá? Só estou dando de exemplo aqui. Aparece um código lá, eu acho que já aconteceu isso com você. Aí você vai correr ou no mecânico, vai pegar o manual, vai pegar na internet, fazer um Google ali, que é código 75 no carro modelo tal. Ou seja, você vê aquele sinal e toma uma atitude para aquele sinal. Isso também acontece nas relações, né? As famosas DR de casais, né? Você sabe que às vezes tem uma discussão, alguma coisa, já é um sinal. Então, se você não tratar esses sinais, a coisa vai começar a agravar. E nas empresas é a mesma coisa. A empresa também tem esses sinais. Se você pensar a empresa como um sistema, às vezes você tem lá coisas que você vê o sinal e não toma uma atitude. Pode ser coisa simples, né? Um documento errado, encaminhado errado, ou um processo interno da tua empresa que não foi bem feito, ou de repente uma ordem que não foi bem transmitida e teve uma execução não tão boa. Todos são sinais que mostram que precisam ter um ponto de atenção para que não entre em colapso. E é isso que eu quis dizer nesse quadro aqui, nessa tela, né? Todo sistema, ele emite sinais antes do colapso. Seja o corpo, seja as relações e seja as organizações. Aliás, você vai ver aqui na BTNTV, nos outros quadros fantásticos que temos aqui, esses sinais no corpo, que às vezes também a gente ficou craque, na verdade, e nessa rotina que nós temos hoje em dia, de ignorar esses sinais. Então, você também vai ver que isso vale muito também, primeiramente, até para o ser humano. Então, esse é um dos nossos propósitos aqui. E para quem que é esse programa, esse quadro? É justamente isso. Eu quero, nesse quadro, trazer para vocês um ponto de encontro. Aqui nós vamos estar falando uma linguagem que vai conseguir conectar com vários públicos. Aqui vai ser um grande hub. Imagine o seguinte, né? Que nem tem num aeroporto, talvez você pega uma passagem, tem uma conexão. Essa conexão é um hub, né? Que vai chegar a um ponto e dali vai distribuir para outras localidades, que é o teu destino. Mas todos chegam para esse mesmo ponto antes de chegar no seu ponto final, no seu ponto de destino. E essa é a proposta que eu quero trazer aqui no nosso quadro também, que é o quadro Bem-Estar Corporativo, seja também esse hub, que vai conectar empresários, lideranças, profissionais de RH, profissionais da saúde e segurança do trabalho. Nós vamos falar muito sobre isso aqui, né? Até fazendo mais um parênteses aqui, vamos falar sobre essa tal da NR1. Quem que é essa NR1? Então, fique ligado aqui no quadro Bem-Estar Corporativo, que a gente vai estar trazendo muita coisa relevante e atual sobre a NR1 também, tá? Hoje é o nosso quadro de apresentação. Eu quero que você fique muito à vontade e se sinta em casa com todo esse conteúdo. Então, você também que é um colaborador, você trabalha, um prestador de serviço, mas principalmente, tá? Aí vem um recado bem direto. Você, profissional das integrativas, aquelas PICs que nós falamos, daquelas 29 práticas integrativas, né? Você hoje consegue entregar seu serviço dentro do mundo corporativo? Você consegue ser reconhecido como um profissional que faz a diferença dentro do mundo corporativo? Você consegue transmitir esse teu conhecimento super valioso de uma forma que a empresa entenda e consiga valorizar do como você realmente tem valor dentro de uma proposta, num trabalho, numa empresa? E esse também é um dos nossos propósitos aqui, tá? Então, você, profissional integrativo, fique ligado aqui no quadro também, que a gente vai trazer muita coisa interessante e importante, que vai abrir um leque dentro da tua carreira, de possibilidades dentro do teu trabalho, tá? O que que você vai encontrar aqui no quadro Bem-Estar Corporativo? Nós vamos ter várias conversas aqui. A ideia, na nosso plano editorial aqui, é falar sobre saúde e organização do trabalho, trazer muitos exemplos aqui. O que que são esses riscos psicossociais de prevenção? Já dando um spoiler aqui para você ficar ligado aqui no quadro, né? Eu estou preparando um material super atualizado sobre o quadro da saúde mental no Brasil, tá? Isso vai estar nos próximos
quadros aqui dentro dos próximos episódios aqui dentro do quadro, tá? Então acompanhe nosso trabalho aqui. Vamos falar sobre liderança e a cultura do cuidado. A gente sabe hoje que líder esgotado, líder cansado, líder que já está estressado, não consegue transmitir saúde e qualidade dentro da gestão. E isso interfere, sim, nos resultados, no clima organizacional. E esse autocuidado também, essa cultura do cuidado também é um dos temas que nós vamos trabalhar aqui dentro do quadro, tá? E como a gente integra todas essas práticas integrativas com responsabilidade, né, com uma linguagem apropriada dentro desse mundo dos negócios, dentro desse mundo corporativo. Também vamos estar trazendo alguns exemplos aqui, né? E para você, empresário, que está aqui hoje acompanhando, que recebeu aí essa informação de alguém, ou que já se antenou, eu quero até dizer para você, esse quadro aqui é para você também, viu? Inclusive, ele vai te trazer muitos subsídios, porque eu vou falar já, adiantar uma coisa importante. Você, empresário, você tem vários representantes, vários prepostos para várias funções, não é verdade? E a partir de agora, você também vai ter prepostos para cuidar da saúde mental. Você não consegue delegar uma função ou uma atribuição se você não domina ou conhece, ou pelo menos sabe do que é. Estamos falando aqui, tá? Então, esse também vou trazer esses valores para você e você vai perceber que hoje esse assunto pode parecer um problema e ele vai ser um grande diferencial e, inclusive, trazer vantagens competitivas para o teu negócio. Bem interessante, né? Isso vai estar também sendo visto aqui dentro do nosso quadro, tá? Então, eu te convido para ficar aqui conosco. Esse quadro não é trazer pílula mágica, não é trazer coisas pontuais. Na verdade, nós estamos falando aqui da importância da percepção de que esse trabalho ele é mais complexo, ele é mais completo, ele é mais profundo, então, ele exige, sim, um processo de, nessa percepção de processos, né? Por quê? Porque processo ele trabalha ali com uma avaliação, com um diagnóstico, com um plano de ação, com uma execução, com um monitoramento, com um acompanhamento. Vou trazer também muitas técnicas, né? Por exemplo, o PDCA, que é do mundo administrativo, de gestão, como eu uso o PDCA dentro de um plano de ação para cuidar de gerenciamento de riscos psicossociais da empresa, né? Então, isso também é como o quadro vai abordar esse assunto e como vamos trazer aqui práticas. Mas também não estou dizendo que nós vamos entregar aqui receitinha de bolo pronto para você pegar isso aqui e executar. Não é isso que nós estamos falando. Seria uma grande irresponsabilidade nossa fazer algo desse tipo. Nós vamos trazer aqui ideias, subsídios para você montar ação com profissionais especializados, trazer essa cultura para dentro da empresa, formar pessoas, formar replicadores. Enfim, nós vamos ver muita coisa interessante aqui. E eu te convido novamente a acompanhar o nosso quadro aqui dentro da TV, a BTN TV, no quadro Bem-Estar Corporativo. Tenho certeza que vai ter muito conteúdo de valor para você aqui. Bom, hoje nesse quadro inicial, eu quero te falar, e eu vou te deixar no final essa perguntinha aqui, para a gente fazer uma continuidade para o próximo episódio. Mas eu quero deixar bem tranquilo, você sabendo que você está num canal que vamos trazer muito conteúdo relevante. Eu quero deixar aqui meus contatos a partir de hoje, esse primeiro episódio de apresentação. Eu estou me comprometendo aqui dentro da BTNI TV e ser teu elo de ligação para trazer mais bem-estar corporativo. Vou deixar aqui meu WhatsApp, o meu Instagram. Eu tenho um trabalho que eu faço tanto para empresas como para pessoas, né? Que é uma mentoria, que eu chamo de Mentoria Saúde Plena. E meu propósito aqui é esse mesmo, tá? É transformar dor em propósito e propósito em autocura. E quando a gente fala de autocura, não é só das pessoas, é como nós falamos, é das relações, é das empresas. Então, aqui dentro do canal, a BTN TV, dentro do nosso programa, vou ter muito conteúdo interessante. E eu quero te convidar agora para fazer uma reflexão. É o que eu passei aqui e eu vou voltar para te mostrar. Eu quero que você se faça essa pergunta e nós vamos falar dela depois no próximo episódio. Uma pergunta, só para começar o nosso quadro, tá? E para você refletir. O trabalho da sua empresa
apenas entrega resultados ou também ajuda as pessoas a continuarem inteiras? Bacana essa pergunta, né? Eu quero que você reflita, não tem certo e errado, né? Porque nós vamos saber que essa pergunta vai refletir muito sobre como é tratado, né, o ser humano, como é que é tratado as pessoas, os relacionamentos e os processos dentro de uma empresa, tá? Então eu te convido novamente para ficar aqui no nosso canal, acompanha todo esse trabalho maravilhoso aqui da ABTNI. Quero parabenizar a nossa presidente, Nilda, pelo excelente trabalho e força e liderança, né, e fazer as coisas acontecerem. Eu tenho certeza que esse é só o início e eu quero te ver no próximo episódio. Até mais, obrigado, nos vemos em seguida.